Boa noite a todos. Boa noite a todos que nos escutam. Meu nome é Felipe Glaser, eu trabalho na Bayer e aos nossos palestrantes que estão aqui, ao André, ao Paulo, à Mariana e também a todo mundo que nos escuta. A gente está aqui com um tema no palco Living Better, que fala de tecnologia em saúde, inovação, como é que vai transformar a nossa relação no corpo e as doenças, né? Então, a gente queria falar bastante com vocês de uma forma bem aberta. Apresentar primeiro, meu nome é Felipe, eu trabalho na Bayer já há 20 anos, tenho bastante experiência na indústria farmacêutica e sou administrador de empresas, formado pela USP, também pós-graduado na FIA, e eu trabalho numa área de doenças de alta complexidade, né? Doenças como esclerose múltipla, doenças da retina que acabam causando cegueira, trabalho com hemofilia, com doenças que um diagnóstico bem difícil, onde a tecnologia empregada ajuda bastante a acelerar o diagnóstico e no tratamento, né? E esse é o tema, esse é o motivo pelo qual eu tenho uma paixão aí por inovação e tenho sido sponsor na Bayer de comitês de inovação, ajudado a empresa a progredir nessa área. E hoje a gente trouxe aqui 3 grandes ícones para dividir com a gente a experiência, o André, o Paulo e a Mariana, e eu queria pedir para vocês se apresentarem um pouco, brevemente, em pouco tempo. Mariana, quer se apresentar primeiro? Claro, muito obrigada pelo convite, Felipe. Muito bom estar aqui com vocês discutindo um tema tão importante. Bom, eu sou médica intensivista, eu estou na linha de frente do combate ao coronavírus dentro da UTI. Eu sou consultora em inovação e transformação digital da saúde para a indústria farmacêutica, para hospitais e para startups, e eu fui a primeira médica do Brasil a ser contratada por uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil para coordenar, do ponto de vista médico, os projetos que exploram o potencial da inteligência artificial em resolver desafios crônicos da saúde. E isso foi algo que eu fiz por quase 5 anos e me permitiu fazer coisas incríveis, trabalhar com gente do mundo inteiro e trazer até a inteligência artificial para hospitais do SUS e para o México. Muito legal, Mariana. Quer se apresentar um pouquinho? Claro. Então, primeiro, gente, boa tarde, né? É um privilégio, uma honra estar aqui com vocês, né? Uma honra muito grande estar nesse Campus Party. Obrigado a Bayer, Felipe, pelo convite. Meu nome é André Berger, eu sou urologista, e eu sou especialista em uro-oncologia e cirurgia robótica. Então, há mais ou menos 12 anos, eu estou morando nos Estados Unidos, né, e eu trabalho hoje na Califórnia, na USC, na Universidade do Sul da Califórnia, em Los Angeles, num departamento que é reconhecido mundialmente como referência mundial em cirurgia robótica, não só no tratamento dos pacientes, mas também na inovação, né, um departamento que publica muito, que desenvolve técnicas e ajuda a desenvolver tecnologias. Né, e pelo background de ser brasileiro, eu tenho me envolvido também na implementação e desenvolvimento da cirurgia robótica no Brasil, em várias praças, em vários lugares, e a gente tem tido um grande sucesso nessa troca de experiências nos últimos anos. Obrigado. Muito legal, doutor André. E eu tenho um colega que já foi da indústria farmacêutica aqui, o Paulo, e que se derivou depois para o lado das startups. Paulo, quer comentar um pouquinho do seu passado, do que você está fazendo hoje? Isso aí, Felipe. Muito obrigado pelo convite. Eu atuei por mais de 13 anos em indústria farmacêutica, até o momento de entender que a minha carreira deveria migrar para o empreendedorismo, né? Então, eu venho atuando com tecnologia na área de saúde, com uso de inteligência artificial, já há 8 anos, e nós utilizamos todo esse conhecimento para levar, né, para dar mais acesso às pessoas, para que elas tenham uma saúde melhor. Muito legal, Paulo. A gente, que foi da indústria farmacêutica, a gente viu nesses últimos 150 anos como as medicações, como a tecnologia foi mudando e até dobrou a qualidade de vida e a expectativa, né, de vida. A gente vê que os medicamentos foram sendo criados, antigamente um medicamento era para
uma população enorme. Hoje, talvez um medicamento vai para um grupo específico, para uma doença genética, uma doença rara. Eu trabalho com uma doença rara de hipertensão pulmonar, por exemplo, que acomete pouquíssimas pessoas, mas você vê que realmente dobrou a expectativa de vida. E tudo isso foi uma inovação enorme em produto. Mas eu diria que talvez a gente está no momento aqui de uma revolução, né? A transformação digital chegou na saúde. A gente está falando aqui de um momento que um breakthrough mesmo que a gente vai ter, onde a inteligência artificial, robótica, que a gente está falando aqui, isso vai mudar muito o nosso futuro e a forma como a gente se relaciona médico-paciente e tudo mais. E acho que vai ser um pouco disso tudo que a gente vai falar aqui. Por exemplo, enquanto eu estou falando, meu relógio o wearable está falando se o meu coração está batendo mais rápido, ou se e tudo isso são coisas que da tecnologia no nosso dia a dia na área de saúde. Então a gente vai conversar um pouco sobre tudo isso aqui. Queria também, se vocês tiverem dúvidas entre vocês, perguntas um para o outro, vamos fazer esse um fórum bastante interativo. E pessoal, que está nos assistindo, vocês também podem fazer as perguntas de vocês, coloquem, e a gente vai ter momentos onde vocês também podem trazer perguntas para o palco aqui. Bom, eu queria começar fazendo uma pergunta para o doutor André. Doutor André, você que está aí que médico, está trabalhando em hospitais já há um bom tempo, como é que você vê que essa inovação, essa tecnologia impactou a área da saúde nesses últimos anos? Então, essa é uma pergunta muito boa, né, e muito ampla, né, então tem bastante coisa para a gente discutir. No ponto de vista, a gente entende hoje muito melhor as doenças, né? Antes a gente baseava todos os diagnósticos em padrões histológicos, né, que basicamente são, quando o patologista pega e olha uma lâmina, né? Então, hoje em dia, a gente entende melhor as doenças, né, o genoma já foi decodificado, então a gente melhorou o entendimento, o diagnóstico e os tratamentos também, né? Eu acho que a imagem, principalmente na área cirúrgica, é uma coisa que melhorou muito, principalmente a imagem integrada com padrões moleculares, né? Então a gente é muito mais preciso no diagnóstico e nas partes do corpo que a gente quer tratar. Na minha área de atuação especificamente, cirurgia robótica foi uma coisa que decolou, né? Então, a evolução, né, do sistema robótico, que esse sistema robótico que a gente está falando hoje em dia não é uma coisa automatizada, né? Esse sistema robótico que a gente está falando hoje em dia é um sistema de master-slave, ou seja, o cirurgião controla os braços e instrumentos do robô, né? O robô não faz nada sozinho, né? Então, essa tecnologia, né, está sendo utilizada muito nos Estados Unidos, tem 3.000 sistemas robóticos instalados para fazer cirurgias dentro do tórax, do abdômen, né, e o treinamento dos cirurgiões também tem mudado, né, e tem sido mais focado nessa área de cirurgia robótica, né, com cortes menores, com uma cirurgia mais precisa, os pacientes se recuperam mais rápido e a gente causa menos danos. Então, certamente, isso, né, uma evolução da cirurgia, né, e as cirurgias minimamente invasivas, principalmente as mais complexas, que eram difíceis de ser feitas por laparoscopia convencional, né, que o cirurgião segura os seus próprios instrumentos retos. Hoje em dia, essas cirurgias mais complexas podem ser feitas por via robótica por mais cirurgiões, então mais pacientes se beneficiam. Além disso, métodos de terapia focal, né, quando a gente enxerga melhor, de repente não precisa tirar o órgão inteiro, né, a gente pode usar aqueles padrões de imagem para fazer diagnósticos melhores e também tratamentos focais, né? Terapia focal de câncer de próstata é uma coisa que está muito em discussão hoje em dia, né? E também a biologia dos tumores, né? Os testes genéticos e moleculares que a gente tem usado no nosso dia a dia. Então, realmente, como você falou, é uma revolução, né? O conhecimento está evoluindo de maneira exponencial e é uma época muito, muito interessante para a gente estar nesse meio da saúde, sim. Legal, doutor André, quer dizer, videogame enquanto você está operando, porque você está na mesma sala e vendo tudo como se fosse um grande videogame e fazendo a cirurgia, hoje minimamente invasiva, com benefício para o paciente de se recuperar mais rápido. Muito legal.
Mariana, quando você pensa agora, por exemplo, né, na relação, né, não só do médico, da robótica, que tudo mais, mas e aí? E a transformação toda da inovação, mas na relação com o corpo, né, com as doenças? Como que isso tem influenciado? Como a inovação tem influenciado o corpo e as próprias doenças? Definitivamente vai ocorrer uma transformação enorme, né? Mas eu acho que para a gente entender o porquê isso vai acontecer, a gente tem que saber uma coisa, que o poder computacional, ele tem aumentado já há vários anos de maneira exponencial, ao mesmo tempo que o custo se reduz na mesma proporção, né? Um exemplo é o que o André estava falando, o sequenciamento do genoma humano custava 10 milhões de dólares e em menos de 6 anos caiu para $1.000, né? A gente chegou num ponto que desde 2014 a gente já tem mais sensores e dispositivos móveis, tipo smartphones, laptops, tablets, do que pessoas no mundo. E uma consequência disso é que hoje em dia a gente nunca está offline, a gente está o tempo inteiro gerando muitos dados. 90% de todos os dados que existem no mundo hoje, eles foram criados nos últimos 2 anos, é pouquíssimo tempo, né? E em saúde, isso acaba sendo ainda mais proeminente, porque se a gente pega toda a informação de saúde que um ser humano saudável é capaz de gerar ao longo da vida dele ou dela, seja dados de prontuário eletrônico, passagens por diferentes médicos, hospitais, resultados de exames laboratoriais, sensores de wearable, de exames de imagem, enfim, tudo. Isso é o equivalente a 300 milhões de livros cheios de informação em saúde ao longo de uma vida. Uma pessoa saudável, porque um paciente com câncer chega a gerar 1 terabyte de dados por dia, né? E ninguém sabe, mas a gente só consegue, até hoje, analisar 0,5% desses dados. Agora, imagina o tanto de informação valiosa que a gente perde nesses 99,5% que ainda são invisíveis para a gente, pelo fato de não ter tecnologias adequadas para isso, né? Seriam informações que poderiam ajudar a gente a prever doenças, melhorar a qualidade de vida e, por que não, até curar algumas doenças, né? A boa notícia é que a gente começa a ter tecnologias para ajudar a gente a ver isso tudo e entender tudo que influencia a saúde de uma pessoa. E esses dados, junto com esse entendimento que a tecnologia está trazendo, vai permitir que a gente entenda que saúde é muito mais do que tratar doenças ou fazer um mero check-up anual, né? E a gente vai entender que saúde não acontece só dentro do hospital ou do consultório. Então, a grande transformação que a gente vai ver, na minha opinião, é um modelo de assistência à saúde muito mais constante, proativo e até preventivo do que o que a gente tem hoje, que é o episódico e reativo, que a gente espera as doenças. E, além disso, a gente vai sair do que a gente faz hoje, que é tratar as pessoas de acordo com o que funciona para a maioria, para sim começar a tratar as pessoas de acordo com o que seria ideal para cada uma personalização cada vez maior. Muito legal. A gente realmente, impressionante, né? A gente gera tantos dados, mas a gente não tem a capacidade ainda de absorver todos esses dados, né? E daí eu acho que é onde entra um pouco do que a gente fala de inteligência artificial, de conseguir fazer machine learning e outras coisas. Parece que esses temas são tão, assim, o que é inteligência artificial? O que é o que é realmente a robótica? Onde que está sendo empregado tudo isso aí? Parece tão distantes, termos talvez ainda médicos, ou eu mesmo, quando comecei a trabalhar com inovação, eu fiz um bingo na inovação, porque são tantas palavras diferentes, né? A gente fala, não, calma aí, eu tenho que anotar esse termo e procurar depois o que é. Na prática, inteligência artificial, a robótica, todos esses wearables, tudo que a gente está falando, geração de dados e conseguir analisar isso tudo. Como que isso tudo, essas inovações têm mudado a nossa relação com a saúde? Eu queria escutar um pouquinho disso dos três. Como é que vocês veem todas essas tecnologias mudando a nossa relação com a saúde? Paulo, você quer começar falando um pouquinho? Sim, Felipe. Às vezes, quando nós falamos em tecnologia, é comum nós atrelarmos essa tecnologia à utilização em grandes centros, né? E aí eu vou trazer alguns casos desse universo de startups. Em 2018 e 2019, a Pixels foi convidada para fazer uma prova de conceito
utilizando wearables em crianças para verificar num estudo qual seria a possibilidade de se fazer predição de doenças desde o momento do nascimento até a fase adulta, certo? Só que isso não foi feito em Nova York. Isso foi feito em 3 aldeias no Malawi, que é um dos países mais pobres da África, né? Com a utilização de vestíveis, de sensores, sensores ambientais. Foi construído toda uma tecnologia, quase impossível você acreditar nisso, porque não tinha energia elétrica no local, né? Então você teria que fazer algumas improvisações, mas isso foi feito, né? Então a tecnologia ela já está disponível. Aqui, onde nós estamos localizados, no Porto Digital, no Parque Tecnológico do Porto Digital em Recife, nós temos uma comunidade de startups chamada Mangue Health, né? E aí tem várias startups que fazem trabalhos maravilhosos. Então, por exemplo, tem uma startup chamada Neurobots, que ela faz a interface cérebro-máquina. E eles desenvolveram, através de um exoesqueleto, a possibilidade de a pessoa voltar, uma pessoa que tivesse AVC, voltar a movimentar as mãos, né? E isso é muito impressionante, porque você vê relatos de pacientes com 2 anos sem movimentação, e que agora, com a utilização de um exoesqueleto feito em impressão 3D, né, isso se torna possível. Nós temos uma outra startup chamada B1, que usa um equipamento à base de luz para fechar feridas, úlceras, em pés diabéticos. Então, isso antecipa a cura em quase um mês, né? Então, são tecnologias que muitas vezes têm nomes complexos, difíceis, mas que elas estão chegando numa velocidade muito rápida, a baixo custo, e que muito em breve vão estar à disposição de toda a população. Legal, Paulo. E essas tecnologias todas são acessíveis para todo mundo? Você acha que a gente já está no momento que a gente tem acessibilidade universal às tecnologias? Como que você coloca isso também? Porque muito da Pixels tem ido nessa direção, né, de trazer acessibilidade à tecnologia e a diagnóstico, mesmo em aldeias, como você falou, se conecta hoje tudo a um grande centro, a um grande hospital. Perfeito. Uma das coisas que nós temos mais discutido ultimamente, isso aí não só no Brasil, como em todo o mundo, é a questão do impacto social, né? A pandemia, ela escancarou a diferença entre classes e acesso à saúde, né? Então, a gente não pode ficar simplesmente à distância assistindo de forma passiva tudo que está acontecendo. Então, a gente acredita que a tecnologia, como a doutora Mariana citou, né, os custos eles vêm caindo ao longo do tempo. A tecnologia ela tem que ser acessível, senão não funciona. Essa coisa de você gerar tecnologia nova e vender mais caro sem dar o acesso, isso você continua tratando as pessoas em ilhas, enquanto existe um continente todo a ser tratado, né? Então, essa questão do impacto social, a preocupação com o acesso a essas tecnologias e que isso chegue de forma rápida e barata, isso aí tem sido, na verdade, o grande propósito de várias startups, né? A gente não está nesse negócio só pelo dinheiro, a gente também está pelo propósito de mudar o mundo para melhor. Eu acho legal. Que um exemplo que ilustra de uma forma muito impressionante até isso que o Paulo trouxe é o caso de Ruanda, né, que Ruanda sofreu um genocídio devastador há cerca de 24 anos, né, o país inteiro precisou ser reconstruído, né, e o desafio em saúde não foi nada fácil, porque em 2010 eles tinham 625 médicos para 12 milhões de pessoas, então o governo falou, puxa, vai ser difícil, né, a gente capacitar médico, trazer força de trabalho, criar hospitais, e para resolver esse problema no curto prazo. Então, a primeira medida de saúde que eles pensaram em fazer foi trazer banda larga para o país inteiro, criar estrutura para isso, porque daí eles conseguiram fazer o quê? Desenvolver, por exemplo, a telemedicina lá, para trazer mais médicos, especialistas para atender a população e garantir também que a população tivesse acesso a esses serviços por meio de smartphones ou até celulares simples, que eles pudessem, inclusive, usar para
receber esse atendimento que eles precisam, né? E eles tiveram resultados impressionantes usando a tecnologia a favor dessas intervenções e fazendo iniciativas, inclusive com startups e empresas privadas para ajudar, ao invés de resolver tudo sozinho, né? Eu acho que isso mostra o poder da tecnologia para catalisar os movimentos que a gente precisa também. Muito legal, né? O uso realmente, o acesso a uma tecnologia que acaba também sendo utilizada não é tecnologia em saúde, mas você tendo uma banda larga no país, você acaba proporcionando realmente a acessibilidade de todas essas ferramentas pelo mundo inteiro, que seja assim também no Brasil, né? Doutora Mariana, eu tenho uma dúvida, né? Toda essa tecnologia que a gente acaba tendo hoje ainda, ela vai fazer com que a gente chegue nos 100 anos? Porque hoje a gente já tem expectativa de vida mais alta, né? Você acha que a gente vai conseguir chegar aos 100 anos ou não? O que eu acho é que a gente já está chegando aos 100 anos, né? O que acontece é que a gente até agora... A gente usou a tecnologia para uma coisa, né, para reparar problemas depois que eles acontecem, né? A gente é muito bom em tratar o infarto, tratar o AVC e prolongar a vida, né? A gente tem antibióticos, as pessoas já não morrem mais daquelas infecções que faziam antes a expectativa de vida de um brasileiro, por exemplo, ser de 45 anos a cerca de 40 anos. A gente tem os ventiladores, tem diálise, tem transplante. Só que o que eu acho que a tecnologia vai fazer é que, ao invés da gente prolongar a vida nesse contexto de hoje, que a gente tem uma explosão de doenças crônicas e que viver mais não tem sido sinônimo de viver bem, a tecnologia vai fazer a gente acrescentar mais vida aos anos, ao invés de anos à vida, que é o que a gente faz até hoje. Que legal, porque ao mesmo tempo que a gente tem uma expectativa de vida mais alta, a gente tem doenças crônicas, a gente está morrendo mais de infarto, a gente acaba se cuidando também às vezes menos, né? Então, um pouco da minha pergunta também vinha em relação a isso, todas as tecnologias, mas a gente também tem um aumento de doenças crônicas, a gente tem um aumento, né, doutor André, que é também urologista, mais de câncer de próstata e outras coisas, né? Doutor André, você está nos Estados Unidos e no Brasil, qual que é essa acessibilidade, quais são as diferenças que você vê hoje, né, dos Estados Unidos e a prática aqui no Brasil? Essas tecnologias já chegaram? Brasil? Então, essa é uma pergunta ótima também, né, sempre tem um delay, né, na implementação de tecnologias entre os Estados Unidos e o Brasil, né, em alguns centros esse delay acaba não sendo tão grande assim, né, mas pelo modelo de sistema de saúde, né, mais rapidamente, mais pacientes têm acesso a novas tecnologias dos Estados Unidos também, quando comparado no Brasil, né? Se você pegar grandes centros do Brasil, centros de referência em São Paulo, no Rio de Janeiro, nas grandes capitais, né, e você for olhar né, disponibilidade de tecnologias, né, quando elas, enfim, são aprovadas pela Anvisa e tudo mais, poucas pessoas naqueles centros têm acesso a esse tipo de tecnologia logo no início, né, e a grande parte da tecnologia de ponta demora muito para chegar na população. Então, como o Paulo e a Mariana falaram, né, realmente, com o aumento da qualidade da tecnologia, né, e o aumento de disponibilidade disso e redução de custo, a gente espera que esse gap, ele diminua, né, mas hoje ainda assim, né, se você comparar o acesso da população às novas tecnologias, é muito mais fácil você ter acesso nos Estados Unidos do que no Brasil, por exemplo, né, pelo sistema, pela distribuição de renda e tudo mais, né, então isso, inclusive, né, na questão de inteligência artificial e aplicação de novas tecnologias, é uma preocupação, né, porque o gap, né, as disparidades para entregar saúde e qualidade de saúde podem ficar muito maiores do que são hoje, né, porque se você tem uma parte do mundo que tem acesso a
tecnologia de ponta, que vai fazer as pessoas viverem melhor, que vai tratar melhor os problemas, versus outro lugar que demora muito para ter acesso a essa tecnologia, né? Então, as disparidades, elas podem aumentar, e a diferença, né, entre longevidade e qualidade de vida pode ficar ainda maior. Então, isso é uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção e é um dos desafios da implementação de novas tecnologias. E a gente ainda tem no Brasil a questão no próprio Sistema Único de Saúde, e também depois dos convênios, de aceitar pagar uma cirurgia por robótica. Então, mesmo chegando no Brasil, a gente ainda tem somente 25% da população com acesso ainda a convênios e 75% que está no SUS, né? Eu vou fazer uma pergunta que veio dos da audiência nossa, e o Andreassa pergunta assim: como funciona a troca de algoritmos e de reconhecimento de imagens de variáveis entre grandes centros de pesquisa e de hospitais? E eu acho que essa pergunta, né, mesmo pela Pixels, já está trabalhando realmente nessa busca de algoritmos, reconhecimento de imagens e tudo mais. Paulo, você quer responder essa pergunta? Sim, nós temos uma equipe baseada em ciência, né? Sem ciência não há o desenvolvimento. E nós temos grupos de pesquisas que são ligados a universidades, e durante o desenvolvimento, muitas vezes há um desenvolvimento em conjunto, tá? Outras vezes, nós utilizamos esses centros, esses laboratórios, para fazer as pesquisas, e aí nós damos como contrapartida a utilização gratuita da solução, né? Para a primeira solução que nós utilizamos para análises clínicas, nós fomos para o mercado privado, uma vez que nós tivemos como nosso primeiro parceiro de cooperação técnica o laboratório Sabin, de Brasília, né, que é um dos maiores grupos de laboratórios do país. Então, não foi necessário inicialmente, mas nesse momento nós estamos trabalhando com várias universidades, inclusive a Universidade a UC Davis, da Califórnia, e outras universidades, fazendo esses acordos, esses convênios, para que a gente possa crescer junto e disponibilizar mais rapidamente essas soluções. Então, geralmente, há uma preocupação muito grande quando se trata de imagens, até porque você está falando de dados de pacientes, né? Então há todo um cuidado adicional em relação a isso, mas tudo está sendo feito na forma de cooperação, acordos de cooperação. Isso ficou extremamente claro agora na pandemia de Covid, né? A gente viu diversas iniciativas de grandes centros de pesquisa desenvolvendo ferramentas gratuitas para que os profissionais envolvidos na linha de frente, que nem sempre tem muitos especialistas, pudessem usar soluções, por exemplo, para analisar imagens de radiografia e tomografia em busca de achados típicos de infecção por Covid, né? Então, a gente vê também essa consequência muito boa da tecnologia e do desenvolvimento, que, frente a uma crise, as pessoas se unem em prol de um benefício maior, né? E, Mariana, você como médica também, né, a Medical Advisor da própria IBM Watson, né, trabalhando muito com essa parte de reconhecimento de imagens, inteligência artificial, você quer complementar um pouco da sua experiência? Na verdade, eu tenho trabalhado mais com iniciativas que ajudam e usam a inteligência artificial para ajudar num desafio enorme que a gente tem enquanto médicos hoje, que é a dificuldade da gente se manter atualizado, né? Hoje em dia, o PubMed, que é a principal plataforma que a gente usa para se manter atualizado, já tem mais de 30 milhões de artigos científicos, né? Se o especialista quisesse se manter absolutamente atualizado em tudo que é publicado na área dele ou dela, seria necessário estudar 167 horas por semana, mais que 20 horas por dia, né? É praticamente
impossível, né, do ponto de vista prático. Então, o que a gente começou a desenvolver? Iniciativas para usar a inteligência artificial para, no momento da consulta, ela cruzar todos os dados do paciente de prontuário, desde exames laboratoriais, de imagem, resultado de biópsia e tudo mais, com a literatura científica até aquele momento, em questão de segundos, isso trazer de maneira ranqueada uma lista dos tratamentos que poderiam ter mais chance de dar certo, de acordo com as características daquele paciente, né? Isso para uma especialidade como a oncologia, eu acho que o André pode atestar, é extremamente importante, né? Que a oncologia é uma das especialidades em que é mais difícil se manter atualizado. Toda hora tem uma droga nova, um esquema de quimioterapia novo, um tratamento novo, né? E em muitos lugares a gente vê que quem faz o atendimento do câncer são oncologistas generalistas, que de manhã ele viu câncer de mama, à tarde ele vai ver câncer de próstata e no fim do dia câncer gástrico, né? Então é difícil ele estar absolutamente atualizado em tudo. O que a gente fez também é levar uma solução desse tipo para o SUS, onde é comum isso, o oncologista generalista ser responsável por todos os casos, e os resultados são excelentes, porque o mesmo oncologista consegue ver 30% a mais de casos do que ele conseguiria da forma tradicional, e acontece uma redução enorme também nas complicações e necessidade de internação em UTI por complicações, porque a partir do momento que você tem o suporte para escolher o tratamento que tem mais chance de dar certo, isso melhora o prognóstico e reduz as complicações, né? Eu estava pensando aqui na experiência que eu estou vivendo agora na Bayer. A gente conseguiu a incorporação de um produto para edema macular diabético. São pacientes diabéticos que um monte de pacientes diabéticos e agora vão ter acesso a um medicamento para não ficarem cegos. Só que, assim, se todos os pacientes tiverem que ir para dentro do consultório de oftalmologia para fazer os exames lá, primeiro, os hospitais já estão cheios, você vai inundar de pacientes para eles ainda serem triados lá pela oftalmologia, para de cada 100, talvez 10 terem alguma coisa. E o que a gente tem feito, parcerias que já conseguem hoje ter um retinógrafo na ponta, fazer um exame de fundo de olho lá na atenção primária, lá no médico ainda clínico geral ou no endocrinologista, e muitas vezes esses médicos, eles não sabem ler, né? Eles não sabem ver se tem ou não. Então, a inteligência artificial ajuda, inclusive, na triagem desses pacientes, para que eles sejam referenciados, daí sim, para um centro de referência. É a tecnologia em prol do nosso sistema de saúde hoje do Brasil, realmente, como o Paulo, né, dando acesso lá na ponta, independente de onde você está, no posto de saúde, você consegue referenciar esses pacientes, e isso já é uma realidade hoje, né? É muito legal de ver realmente como a inteligência artificial ela está empregada já no nosso dia a dia, e vai ser ainda mais. André, você quer fazer comentário? Não, quero falar que nessa questão que o processo do Covid, né, a pandemia, ele acelerou vários processos, né? Então, essas soluções que a gente está usando hoje em dia, elas já estavam mais ou menos prontas ou quase prontas, né? E a necessidade fez a ocasião, né? Então, a gente descobriu, né, que muitos pacientes, na verdade, não precisam ir até o consultório médico para checar um exame de sangue. Eles não precisam para fazer uma avaliação básica, né? Tem muitos pacientes que precisam, né? A questão é realmente a gente conseguir definir quais são os pacientes que realmente precisam ver o médico. Como a Mariana falou, né, principalmente no Brasil, que a gente tem uma concentração muito grande de especialistas em algumas áreas, né, mas tem pacientes que têm cânceres graves, né, eles nunca vão ter acesso a um médico especialista que consegue tratar a doença dele. Então, a possibilidade de segunda opinião com telemedicina, né, a gente fez um piloto bem interessante durante a pandemia. Eu operei um paciente, né, e depois o round eu passei com um robô de telepresença. Né? Em nenhum momento o paciente sentiu a minha falta, né? Eu estava com ele, né? A gente trocou experiências no centro cirúrgico, então um colega meu da Califórnia estava vendo a cirurgia, ele pode dar dicas, né? Fazer telementoria. Claro que isso não está totalmente pronto, né? Mas nessas situações de crise aparecem as oportunidades, né? E eu acho que várias dessas oportunidades foram aproveitadas muito bem. Esse tipo de encontro que a gente está tendo, né, a gente teria um encontro presencial, né, mas parece que a gente está na mesma sala, debatendo, eu estou vendo as expressões de vocês.
Claro que o contato físico é importante, né? Nós somos seres que precisamos nos relacionar pessoalmente, mas a tecnologia, né, pode realmente mudar e está mudando radicalmente até a forma que a gente interage. É muito legal, realmente, a gente vê a tecnologia, ela acaba assim, acelerada nesse momento de crise, né, e tira a gente da zona de conforto, do status quo, e a gente começa a buscar outras formas. A gente tem visto a telemedicina, por exemplo, agora bombando no país, né, quantas pessoas não fizeram contato com seus médicos através da própria telemedicina, ou você falando de fazer cirurgia à distância e outras coisas. Bom, eu queria aproveitar até essa pergunta, você está falando de robótica, a gente falou de inteligência artificial, e como que isso tem mudado até assim, a forma de atuar dos profissionais de saúde, né? Como que isso está empregado na prática? Todos os médicos, eles estão conseguindo ser treinados para todas essas tecnologias? Você acha que essas tecnologias também estão conseguindo ser empregadas por exemplo, em leis da regulamentação, por exemplo, de inteligência artificial para laudar exames? Como é que a gente está em relação a tudo isso? Como que é empregado na prática? Eu queria então, assim, ver um pouco do André, como que você vê isso também, né, da regulamentação e do emprego dessas tecnologias todas em treinamentos, por exemplo. Tá. Então, assim, excelente pergunta, né? O que é a cirurgia robótica, né? Rapidamente. Então, você está numa sala, o cirurgião está sentado num console, né? Ele tem joysticks, pedais e um visor em que ele tem uma visão em 3 dimensões. E ele controla, né, com esses joysticks e pedais, braços que estão no paciente, né, com instrumentos, e faz a cirurgia inteira por ali, né? Como é que se faz o treinamento tradicionalmente para cirurgia e cirurgia robótica, né? O residente ou o trainee, ele fica na sala de cirurgia, ele vai aprendendo durante as cirurgias, durante os procedimentos, né? O que mudou com a cirurgia robótica? Como a gente não tem a sensibilidade tátil, né? A gente substitui a sensibilidade tátil por uma qualidade de visão muito grande, né? Até você compensa com a experiência a falta de sensibilidade tátil pela questão de deformação dos tecidos, seus instrumentos, quando você encosta nos tecidos, mas enfim, você não tem a sensibilidade tátil. Então, você tem modelos de simulação, né? Hoje em dia, para a pessoa sentar num robô para fazer alguma cirurgia, ele tem que ficar horas treinando simulação para diminuir a curva de aprendizado da máquina, tá? Esses modelos de simulação evoluíram para modelos procedimento específico, ou seja, eu tenho que fazer uma cirurgia de vesícula, eu vou lá e treino a cirurgia de vesícula geral ou a cirurgia de próstata geral, né? Todos os movimentos que a gente faz hoje no robô, eles vão para o computador central da Intuitive. Então, hoje, né, todos esses dados de qualquer cirurgião do mundo, né, eles saem do meu robô e vão para Sunnyvale, na Califórnia. Então, baseado nisso, né, sem eu olhar um cirurgião operando, né, o computador consegue me dizer se esse cara é um expert ou não, né? Então, só usando os dados, só utilizando a inteligência artificial, a gente consegue ver isso. Qual que é o impacto disso no treinamento, né? No treinamento, né, se você pegar dados de cirurgião individual, né, que está tendo falha numa parte específica do procedimento, você pode testar e treinar melhor aquele cirurgião naquele gap de aprendizado que ele tem, né? Então, inteligência artificial, né, está sendo usada assim para coletar dados, para analisar esses dados e certamente vai impactar no treinamento daqui para frente, né? Tem modelos tanto gerados por impressão 3D como modelos de simulação que são pacientes específicos, ou seja, teoricamente, se eu vou operar um tumor de rim amanhã, né, a gente espera, né, que alguns desses modelos eu possa realmente treinar aquela cirurgia específica para aquele paciente, né? E daí você estabelece, né, quantas vezes você tem que se treinar para ficar proeficiente ou não. Então, inteligência artificial está sendo utilizada, assim, para avaliar as habilidades dos cirurgiões, para correlacionar isso com desfechos e provavelmente vai impactar também no treinamento daqui para frente.
Eu acho que tem um ponto importante que a gente tem que fazer aqui, é que a maioria dos médicos não está familiarizado com essas inovações ou não está tão aberto à tecnologia ainda. E eu acho que a grande culpa disso, na verdade, está na faculdade, na graduação mesmo, porque a principal receita para formar médicos hoje em dia foi estabelecida por uma publicação que chama Relatório Flexner. Só que o problema é que esse Relatório Flexner, que definiu o que as faculdades deveriam ensinar, ele é de 1910, e nesses mais de 100 anos, muita coisa mudou no mundo e pouca coisa mudou na educação médica, né? A gente ainda é treinado para diagnosticar e tratar doenças. Só que a gente chegou nesse ponto em que a quantidade de informação médica dobra no mundo a cada 2 meses e meio. Em 1950, dobrava a cada 50 anos. Ou seja, cada paciente está se tornando um desafio de Big Data e a gente está tendo dificuldade de, só com o nosso cérebro, dar conta de escolher os melhores tratamentos e saber a melhor evidência para todos os casos. Então, eu acho que para a gente fazer cada vez mais uso dessas novas tecnologias e beneficiar cada vez mais pacientes, a gente tem que agir ali na base, ensinar para os médicos que a tecnologia não está aí para substituir ninguém. Eu gosto de fazer um paralelo de que, da mesma forma que o telefone não substituiu a voz e sim ampliou o alcance dela, essas novas tecnologias, inteligência artificial, robótica, blockchain e tudo mais, elas vão ampliar o potencial do nosso cérebro e a nossa capacidade de oferecer um tratamento cada vez melhor e mais personalizado para os pacientes. Muito legal. E, Paulo, a gente está falando dos médicos, né? Não tem como fazer inovação, muito menos numa startup, se a gente não chamar os médicos para perto e trabalhar com a gente nesse desenvolvimento. Você quer contar um pouco para a gente? Porque isso que acho que é a grande diferença de uma startup ou de inovação. Antigamente a gente fazia um medicamento, 10, 15 anos de pesquisa, joga na rua, putz, não falhou, não deu certo, não era o que a gente precisava fazer. Hoje a gente desenvolve, né, junto com o cliente, junto com o paciente nessa jornada. Como é que foi essa história com a Pixels? Só para que vocês tenham uma ideia, nós tivemos nossa primeira solução recusada em 5 minutos dentro de um laboratório. Então, nós tínhamos uma solução para identificar ovos de xistossoma, né, que é o causador da esquistossomose, e quando nós levamos a imagem para uma biomédica com 25 anos de experiência em laboratório, a primeira pergunta que ela fez foi: é isso aí que você quer que eu valide? Eu não valido, né, porque está faltando a membrana. E aí foi muito interessante que eu virei para o meu sócio, que é o pesquisador, e eu falei: esse negócio aí tem membrana, né? Então, a gente não conseguia entregar o básico da informação que se precisava para se ter algo confiável. De lá para cá, nós aprendemos muito. E todos os nossos treinamentos da inteligência artificial, elas são feitas de forma assistida. Ou seja, eu estou ao lado de um profissional especialista naquela área, que ele vai me dizer exatamente o que ele procura. Então, o padrão que é procurado, seja em qualquer exame, é esse aqui, eu preciso com essas características, e se tiver essa formação, não, isso não me serve, isso pode causar dúvida, eu preciso que a imagem seja dessa forma. Aí você vai adquirir as imagens, fazer o treinamento, depois ainda fazer a validação com o profissional, né, inteligência artificial versus o profissional de bancada, para aí gerar uma publicação científica. Então tem todo um processo, mas tudo isso é feito utilizando a metodologia científica, e a gente não abre mão. Nós temos biomédicos dentro do time, nós temos engenheiros de software, engenheiros mecatrônicos, mas nós não abrimos mão do profissional especializado na área para que ele faça esse treinamento assistido conosco. Então, isso é fundamental para o sucesso e para que você possa garantir um produto fidedigno na área de saúde humana. Ainda ótimo, bem que você não desistiu na primeira não dá para desistir, né? Passei 2 meses procurando essa membrana no ovo. A gente, quem faz laboratório que trabalha no laboratório fazendo novos medicamentos, muitas vezes eles fazem 100 testes e falham, e para um dá certo, para 2 dá certo, e em estudos até chegar na prateleira, na farmácia, demora 10 anos, né?
e talvez no futuro a gente consiga e diminuir isso tudo com inovação, tudo com inteligência artificial, e a gente vai ter, então, uma sociedade, né? O que vocês acham, e a gente indo para o final, porque infelizmente o nosso tempo está acabando, o que vocês acham que a gente pode esperar do futuro, né? Com todas essas tecnologias sendo empregadas na área de saúde, o que a gente poderia esperar do futuro? E daí eu pediria também para vocês falarem um pouco sobre isso e dar as suas considerações finais, a gente poder começar com o André, então. Então, né, eu vou mandar um pouco contra as coisas que eu faço, né, mas idealmente a gente teria que ter uma medicina com menos cirurgia e menos tratamentos, né, então eu concordo com o que a Mariana falou, né, a gente tem que investir em prevenção, as pessoas vão viver melhor, vão precisar de menos intervenção, né, mas voltando, né, para a questão da área cirúrgica em si, o que a gente espera daqui para frente, né, eu acho que a integração entre imagem, testes moleculares e genética, né? Então, hoje em dia, quando a gente fala em cirurgia robótica, a gente pensa em plataformas digitais, não só naquele sistema master-slave, mas um sistema que você consiga integrar todos esses marcadores, né? E os novos sistemas que estão sendo desenvolvidos, eles estão indo nessa linha, né? Então, especificamente também da cirurgia, né? A gente falou um pouquinho do treinamento, como deve evoluir, né, para que a gente diminua os erros, né, quando for necessário tratar. A outra questão é, hoje em dia, o modelo de treinamento é um especialista, vai até um hospital, às vezes viaja um dia para chegar lá para treinar os médicos, né, então esse treinamento, né, pode acontecer, e essa telementoria, né, a gente já testou isso, né, funciona muito bem a telementoria. Do ponto de vista de implementação dessas redes 5G, cirurgia à distância vai ser uma realidade, né? Então, vai ser uma realidade. Na verdade, cirurgia robótica originalmente foi desenvolvida para tratar pacientes em campo de batalha, né? Para você não arriscar seus profissionais. Então, a gente está voltando para a origem da cirurgia robótica. E, finalmente, também, do ponto de vista cirúrgico, né? Quando a gente precisar tratar, né, a gente deve evoluir para sistemas mais automatizados, né? O médico vai ser necessário, né, o especialista vai ser necessário, mas, né, inteligência artificial, Big Data vão ser utilizados, né, para personalizar o tratamento para aquele paciente, né, e aquele tratamento será entregue cada vez mais de forma automatizada. A gente já tem sistemas robóticos que fazem procedimentos específicos, né, você faz o planejamento, aperta um botão e as coisas acontecem. Então, essa é a visão, né, que eu tenho. Então, tomara que a gente tenha muito pouca cirurgia, né? Quanto menos cirurgia a gente tiver, melhor. Mas essas são evoluções que eu vejo no campo cirúrgico daqui para frente. Ótimo. Paulo, e aí, como que a gente pode, o que a gente deve esperar do futuro? O que a sociedade espera do futuro? Cada vez mais será praticada uma medicina preditiva, né, se fazendo prognósticos. Hoje, com esse cenário de pandemia, né, você começa a questionar várias coisas, porque quando o seu filho sente uma dor de cabeça, você corre para a emergência de um hospital, né, e se tivesse algumas soluções onde você começasse a fazer os exames, né, na sua residência e mandasse a informação para o médico à distância. Então, é possível que cada vez mais a área de diagnósticos ela se aproxime da residência das pessoas, seja através de vestíveis, seja através de IoT. Isso é uma realidade já em algumas partes do mundo, mas há uma tendência natural para que isso se expanda, né? A medicina preditiva e fazer prognósticos. A longo prazo, eu seria até um pouco mais ousado. Geralmente o pessoal, quando eu falo isso, diz, não, vamos parar de falar de futurismo, né? Mas isso não é futurismo, porque já está sendo desenvolvido nas universidades. A gente entende que o diagnóstico ele vai passar por uma grande utilização de nanopartículas, né, de objetos inseridos dentro do corpo humano, e muito possivelmente no futuro a gente vai ter possibilidade também de fazer diagnósticos através da utilização de informações trazidas por essas nanopartículas.
Muito bom. Mariana, futuro já chegou? Futuro já chegou, sem dúvida alguma. E eu acho que não tem como ir contra o que o André e o Paulo falaram. A gente vai entender, a gente vai parar de esperar o infarto acontecer, a gente vai parar de esperar o AVC acontecer, a gente vai entender que saúde não é tratar a doença, e sim preveni-las, né? E eu vou até mais longe dizendo que nesse mundo em que a gente tem tantos dados e capacidade para analisá-los, a gente, enquanto paciente, vai poder escolher não só ser doador de órgãos, mas ser doador de dados em busca de um benefício maior, que é promover a pesquisa e entender o que realmente interfere na saúde de cada pessoa, em cada bairro, em cada cidade, em cada país e no mundo. Eu acho que é mais ou menos análogo ao que a gente faz hoje com o Waze, né? Que a gente doa os nossos dados e compartilha eles com a comunidade mundial e da nossa região em prol de saber qual que vai ser o caminho mais rápido, quais obstáculos a gente tem que evitar no nosso trajeto e como que a gente faz para chegar mais rápido. Eu acho que se a gente compartilhar os nossos dados de saúde e analisá-los cada vez mais, a gente vai conseguir fazer uma coisa análoga a essa na saúde também. Pena que nosso tempo se esgotou. A gente tem que usar a tecnologia para agora voltar no tempo para a gente poder ter mais tempo de debate, né? Mas eu agradeço muito a vocês três. Obrigado pelos que estão assistindo a gente também. Foi um tempo muito legal aqui que a gente teve e eu queria, em nome da Bayer, novamente agradecer e, novamente, voltar com o nosso compromisso como Bayer, que é de promover saúde, não para uma ou outra pessoa, mas saúde para todos e saúde para uma vida melhor. Muito obrigado e boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.